Olha, hoje a gente vai mergulhar numa jornada espiritual e intelectual que é, no mínimo, fascinante. É sobre a experiência de dar de cara com uma perspectiva teológica que abala as crenças de uma vida inteira, sabe? Um caminho que começa com um verdadeiro choque, mas que, acredite, pode terminar em uma paz surpreendente. E essa jornada, ela quase sempre começa com uma reação assim bem visceral. É aquele barulhinho na cabeça, sabe? A tal da dissonância cognitiva. Uma ideia totalmente nova, batendo de frente com tudo que foi ensinado a vida toda. Essa frase, ela captura perfeitamente o impacto emocional que a gente vai analisar agora. Ok, vamos lá. A primeira fase dessa jornada é exatamente isso: o choque. É o primeiro encontro, aquele momento desconcertante com uma ideia que parece que vai virar um mundo de cabeça para baixo. Então, o ponto central é esse aqui. A escatologia consumada basicamente diz que aqueles eventos que muitos cristãos ainda esperam acontecer no futuro, na verdade já aconteceram. O foco todo está na conclusão da antiga aliança, que teve seu grande marco simbólico na queda de Jerusalém. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse choque, é só olhar para o que a visão mais tradicional ensina: a segunda vinda, a grande tribulação, ressurreição, juízo final. Nossa, são pilares da fé para milhões de pessoas. E todos eles projetados para o futuro que ainda não chegou. Aí vem a escatologia consumada e desafia diretamente cada um desses pontos. É um abalo e tanto. Vamos avançar para ver como isso se desenrola. Porque depois daquele impacto inicial, começa uma tensão interna. É tipo um cabo de guerra na mente. De um lado, uma nova clareza que parece fazer muito sentido, do outro, um monte de dúvidas que essa mesma ideia acaba criando. E o que é bem interessante aqui é essa dualidade. Por um lado, sabe aquelas passagens bíblicas super difíceis de interpretar, tipo Mateus 24, Apocalipse? De repente, elas se encaixam perfeitamente no contexto histórico do primeiro século. Mas, por outro lado, surgem perguntas novas e bem complexas que precisam de resposta. Coisas como, tá, mas e a ressurreição hoje? Ou, se o mal foi vencido, por que as coisas ainda são como são? E olha, é importante entender que essas dúvidas fazem parte do processo. A compreensão não vem de uma vez só, não é um estalar de dedos. É um passo a passo, uma reavaliação da linguagem profética que é cheia de símbolos, de figuras de linguagem que eram super comuns para o pensamento judaico daquela época. E é bem aqui que acontece o ponto de virada. Aquele medo inicial, a resistência, tudo isso começa a se transformar em compreensão e, no fim das contas, em paz. A grande sacada, a chave que vira, é esta. A expressão fim do mundo, que a gente lê nas profecias, não se referia ao fim do planeta Terra, do universo, se referia ao fim de uma era, de um sistema religioso e nacional inteiro. Era o fim do mundo judaico, o fim da antiga aliança. Isso muda tudo. E essa passagem aqui se torna a grande âncora para essa nova perspectiva. A afirmação de Jesus de que tudo aquilo aconteceria nesta geração coloca um tipo de carimbo de tempo histórico na profecia, sabe? Aponta diretamente para os seus contemporâneos, lá no primeiro século. Depois da compreensão intelectual, vem aquele momento ahá, a experiência que faz o entendimento descer da cabeça para o coração. É quando o que antes era motivo de medo se torna fonte de uma alegria imensa. De repente, as peças começam a se encaixar, uma atrás da outra, numa cascata de revelações. A ideia de ficar esperando pelo reino de Deus é substituída pela certeza de que ele já está entre nós. A vitória sobre a morte espiritual, que era a separação de Deus na antiga aliança, isso não é mais algo a ser esperado. É uma realidade já consumada em Cristo. Aquele grande e terrível dia do Senhor, o juízo, passa a ser visto como o evento histórico da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, o julgamento final sobre a nação que rejeitou o Messias. E o resultado disso tudo é uma mudança completa de postura. A vida cristã deixa de ser uma grande sala de espera pelo futuro e se torna uma celebração da presença de Cristo aqui e agora. Agora a gente chega na fase final. É aqui que o entendimento intelectual amadurece e vira uma realidade vivida, que transforma de verdade a experiência da fé no dia a dia. E o contraste é poderoso. A ansiedade de esperar dá lugar ao descanso na plenitude. O medo do apocalipse se transforma na paz de viver na nova criação espiritual. Aquela sensação de uma história que ainda não acabou é substituída pela segurança de um plano divino que já se completou.
No final das contas, isso vai muito além de um simples debate teológico. Vira uma mudança de consciência mesmo. Aquela necessidade de provar um ponto vai diminuindo, e o que cresce é o desejo de compartilhar a paz e a liberdade que foram encontradas nessa compreensão. E tudo isso culmina nestas palavras tão icônicas de Cristo na cruz. Elas ganham um significado ainda mais profundo. Não falam só sobre a redenção do pecado, mas sobre a conclusão de todo o plano divino que se desenrolou por milênios. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. Se a grande narrativa da redenção já foi concluída, qual é o nosso papel agora? Como se vive em um mundo onde a história principal já chegou ao seu clímax? A resposta para essa pergunta, ela muda tudo.